Bom, pessoal, nós vamos ver hoje o sistema circulatório. O sistema circulatório sanguíneo, ele é constituído pelo coração e pelos grandes vasos que saem da base do coração. Nós temos aqui uns esquemas do coração. Por que eu fiz isso? Porque não adianta a gente estudar o coração apenas lendo. A gente tem que fazer um esquema, um diagrama, para poder entender melhor esse órgão. Então nós temos aqui um diagrama mostrando aqui os átrios direito e esquerdo, os ventrículos direito e esquerdo. Aqui são os septos, que eu vou falar mais para frente. Então nós temos aqui, saindo do ventrículo esquerdo, a aorta num trajeto ascendente. Aqui nós temos, saindo do ventrículo direito, a artéria pulmonar, que recolhe o sangue venoso, que chega da veia cava superior e leva até os pulmões para que ocorra a hematose. Então nós temos aqui a grande circulação ou sistêmica, que se inicia aqui no ventrículo esquerdo, através da aorta. Ela sofre aqui uma curvatura, denominado arco aórtico, que vai dar origem aqui ao tronco arterial braquiocefálico. Aqui a carótida comum esquerda e aqui a subclávia esquerda. Deste tronco arterial tem origem a carótida comum direito e a subclávia direita. Então vejam que as carótidas comuns direita e esquerda, elas têm uma diferença, que é a seguinte: a carótida comum esquerda, ela tem origem diretamente do arco aórtico, enquanto que a carótida comum direita tem origem aqui do tronco arterial braquiocefálico. Nesta outra figura, eu fiz aqui um diagrama para mostrar a entrada e a saída dos grandes vasos. Então nós temos aqui em cima os átrios, aqui embaixo os ventrículos. Do átrio direito chega aqui a veia cava superior e a veia cava inferior. A veia cava superior, ela recolhe o sangue venoso da cabeça, pescoço e membros superiores, ao passo que a veia cava inferior recolhe o sangue proveniente dos membros inferiores, região inguinal e região abdominal. Esse sangue cai todo aqui no átrio direito. Aí, através aqui de um orifício chamado de ósteo atrioventricular, o sangue tem passagem aqui para o ventrículo direito. Então, o sangue venoso proveniente do átrio direito, ele passa para o ventrículo direito através do ósteo atrioventricular. Vocês vão ver numa outra figura que aqui tem uma válvula que promove a abertura e o fechamento desse orifício. Então, esse sangue, quando cai no ventrículo direito, ele sai para ocorrer a hematose através aqui da artéria pulmonar. Depois que ele sai, ocorre a hematose e esse sangue retorna através das veias pulmonares. Duas do lado direito, duas do lado esquerdo. Então as veias pulmonares trazem o sangue arterial dos pulmões. Esse sangue arterial cai aqui no átrio esquerdo e passa aqui para o ventrículo esquerdo,
através do ósteo átrio ventricular esquerdo. Então tem dois ósteos, o ósteo átrio ventricular direito e o ósteo átrio ventricular esquerdo. Logo que esse sangue arterial cai aqui no ventrículo esquerdo, ele é lançado para o nosso organismo através aqui da aorta. Então, o que eu queria chamar a atenção de vocês é que nos átrios, bom, o que eu queria chamar a atenção de vocês é que veja aqui que no átrio direito e esquerdo chegam veias. Então no átrio direito chega a veia cava superior e a veia cava inferior, trazendo o sangue venoso. Do átrio esquerdo chegam aqui as veias pulmonares, direita e esquerda. Então nos átrios chegam veias e nos ventrículos saem artérias. Então não existe veias em ventrículos. Existe a artéria pulmonar e a aorta. Nos átrios não existe artérias. Existe somente veias que chegam, uma com sangue venoso e a outra com sangue arterial. Nos ventrículos sai aqui a artéria pulmonar, levando o sangue venoso para os pulmões, e aqui a aorta, o ventrículo esquerdo, levando o sangue para o nosso organismo, sangue arterial. Então, gente, só para esclarecer dúvidas que os alunos apresentam todo semestre, é com relação à saída aqui do ventrículo direito do sangue venoso, que vai para os pulmões, para ocorrer a hematose, e o retorno desse sangue através das veias pulmonares, chegando aqui no átrio esquerdo. Então veja aqui, quando o sangue venoso chega através da veia cava superior e inferior no átrio direito e cai aqui no ventrículo direito, então nós temos aqui o tronco da artéria pulmonar, que leva o sangue venoso para os pulmões. Então, logo que essa artéria pulmonar sai do coração, ela se bifurca. Vem um ramo para o pulmão direito, outro ramo para o pulmão esquerdo. Quando ocorre a hematose, aí esse sangue, que já vem arterial, ele vem pelas veias pulmonares. Então, duas veias pulmonares que vão para o átrio esquerdo, do pulmão esquerdo, e duas veias pulmonares que vêm para o átrio esquerdo através do pulmão direito. Então são 4 veias pulmonares, 2 correspondendo ao pulmão esquerdo e 2 correspondendo ao pulmão direito. Então aqui existe uma exceção, é quando uma artéria conduz sangue venoso, que é o caso da artéria pulmonar, que é o tronco da artéria pulmonar, e quando as veias pulmonares trazem o sangue arterial do pulmão assim que ocorre a hematose. Beleza? Bem, gente, aqui eu fiz um outro esquema do coração mostrando quase aqui, quase igual a esse. Então nós temos aqui o coração, uma divisão que corresponde aos septos. Então eu tenho aqui o átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Então nós temos aqui um septo, como se fosse aqui uma separação, uma viga, separando este átrio deste aqui. Esse septo, ele é chamado de septo interatrial. Então ele separa o átrio direito do átrio esquerdo. Nós temos aqui um outro septo
que separa aqui na região dos ventrículos, o ventrículo direito do ventrículo esquerdo, que é o septo interventricular. Então ele separa o ventrículo direito do esquerdo. E nós temos aqui um outro septo, que é essa linha aqui na horizontal, que separa o átrio do ventrículo, ou os átrios dos ventrículos, que é o septo átrio-ventricular. Então o septo que separa os átrios dos ventrículos é o septo átrio-ventricular. Eu coloquei aqui essa marquinha com X para dizer o seguinte: quando eu uno esse septo interatrial com esse outro aqui, interventricular, um septo único, eu tenho o chamado septo cardíaco. Então, o que vem a ser o septo cardíaco? Quando se fala septo cardíaco, significa o quê? Que eu tenho a união do septo interatrial com o septo interventricular. Então, eu tenho aqui o septo cardíaco. Aqui, nós temos o ósteo átrio-ventricular direito. Aqui eu tenho o ósteo átrio-ventricular esquerdo. Então, é um orifício que comunica o átrio com o ventrículo, para que ocorra, então, a passagem do sangue. Aqui do sangue venoso e aqui do sangue arterial. Então, guarnecendo este ósteo do lado direito, eu tenho aqui uma válvula, chamada válvula tricúspide. A válvula tricúspide, ela é formada por 3 válvulas. Eu chamo a atenção disso aqui para vocês, porque antigamente isso aqui era chamado de válvula tricúspide. Não é mais. É válvula tricúspide. O que vai formar a válvula, então, são as válvulas. Eu tenho 2 e mais uma, são 3. É como se fosse a pétala de uma flor. Então, as pétalas de uma flor seriam as válvulas. O seu conjunto, que vai formar a flor, é a válvula. Então, eu tenho aqui a válvula tricúspide e aqui do outro lado eu tenho a válvula mitral, ou também chamada de bicúspide. Muitos alunos me perguntam: professor, por que válvula mitral? Não poderia ser apenas bicúspide? Porque ela é formada por 2 válvulas? Sim, poderia. Mas por que chama também válvula mitral? Porque essa válvula mitral, ela tem esta forma aqui. Esta forma. E isso aqui tem uma semelhança com a mitra. O que é a mitra? A mitra é o chapéu do Papa. Então, se eu continuar aqui esse desenho, então nós temos aqui um rosto, aqui a mitra, que é o chapéu do Papa. Por isso, é chamada de válvula mitral. Por que bicúspide? Porque é formada por 2 cúspides. Cúspides significa pontas. Da mesma forma que um dente tem 4 cúspides, 2 cúspides, então nós temos aqui a válvula mitral ou bicúspide. Para que servem essas válvulas? Elas servem para abrir
durante a diástole, esse orifício, para dar passagem ao sangue. Quando ocorre a diástole, aqui também vai ocorrer, para entrar o sangue arterial. Quando ocorre a sístole, então quando ocorre a pressão dentro, interna do coração, esse forame aqui, esse ósteo, ele vai se fechar para que não haja o refluxo do sangue do ventrículo direito para o átrio. Então, durante a sístole, o que acontece? O sangue sai pela artéria pulmonar. Durante a diástole, o que acontece? Esse orifício, aqui, ele se abre para entrar o sangue arterial, através das veias pulmonares. Então, essas válvulas, elas servem para abrir e fechar este ósteo aqui. Durante a sístole, o sangue sai do coração, sai aqui o sangue do ventrículo direito para a artéria pulmonar, levando o sangue venoso, e do ventrículo esquerdo sai o sangue com pressão através da aorta. Durante a diástole, o relaxamento cardíaco, entra o sangue venoso nos átrios e entra aqui o sangue arterial no átrio esquerdo. Direito, sangue venoso, átrio esquerdo, sangue arterial. Essas válvulas, elas apresentam aqui as chamadas cordoalhas. Cordoalhas que se prendem a uma musculatura aqui no ventrículo, chamada de músculos papilares. Então essas cordoalhas, para que elas servem? Para manter tensas aqui essas válvulas. Se a gente cortar essa cordoalha, essas válvulas perdem a sua tensão. Vocês imaginem isso aqui como se fosse aqui, olha, eu tenho aqui um paraquedas, aqui as cordoalhas do paraquedas, e aqui eu tenho o paraquedista. O que faz abrir esse tecido aqui, para que o ar entre e ele abra? São as cordoalhas aqui do paraquedas. Se essas cordoalhas se entrelaçarem, o que acontece? O paraquedas aqui, ele se murcha e o indivíduo cai com bastante velocidade. Aqui é a mesma coisa. As cordoalhas, tendinhas do coração, elas mantêm essas válvulas distendidas, como aqui no paraquedas. Ele está distendido. Se isso daqui for seccionado, essas válvulas, elas perdem a sua tensão. Bom, visto então essa primeira parte aqui no quadro, na lousa branca, nós vamos então passar para as peças anatômicas. Bom, pessoal, visto então essa parte que nós vimos no quadro, nós vamos ver agora o estudo do coração nas peças. Então nós temos aqui um corpo para mostrar. Nós temos aqui toda a parte do tronco, nós temos aqui esse músculo chamado de diafragma, que divide o tronco numa metade superior e uma inferior. O que está acima é o tórax, o que está abaixo é a região abdominal. O coração é um órgão essencialmente muscular. Vocês vão ver depois, numa outra peça, na sua configuração interna. Então nós temos aqui o coração,
ele está localizado num espaço denominado mediastino médio. Nós temos aqui em cima o superior, aqui o médio e aqui o mediastino inferior. Vejam que esta víscera, esse órgão, ele tem aqui a sua base voltada superiormente e o seu ápice voltado inferiormente e para o lado esquerdo. E aqui na base do coração é onde saem os grandes vasos. Nós estamos vendo aqui a aorta, o arco aórtico, que tem origem aqui no ventrículo esquerdo, num trajeto ascendente. Logo que ele sai do coração, ele forma aqui uma curvatura, denominada de arco aórtico. Aí depois, o que acontece? Esse arco aórtico, ele passa aqui por trás do coração, olha aqui, o arco aórtico, num trajeto descendente, e perfura aqui o músculo diafragma, no hiato diafragmático, e essa aorta, que antes era a aorta torácica, passando pelo hiato diafragmático, ela penetra aqui na região abdominal com o nome de aorta abdominal. E deste arco aórtico tem origem aqui este tronco, que é chamado de tronco arterial braquiocefálico. Ele se volta para a direita. Nós temos aqui, tendo origem diretamente do arco aórtico, este vaso, que é a carótida comum esquerda. E este outro aqui, que é a artéria subclávia esquerda. Então, se originando aqui do arco aórtico, nós temos o tronco arterial braquiocefálico, a carótida comum esquerda e aqui a artéria subclávia esquerda. Do tronco arterial braquiocefálico tem origem aqui, olha, a carótida comum direita. E também aqui a artéria subclávia direita. Então vejam que a carótida comum direita e a subclávia direita, elas não têm origem diretamente do arco aórtico, e sim aqui do tronco arterial braquiocefálico. Veja aqui este vaso que sai aqui da subclávia direita. Isso aqui é a artéria vertebral, que vai irrigar a cabeça e o pescoço. Então, os vasos que irrigam a cabeça e o pescoço são as carótidas comuns, direita e esquerda, e as artérias vertebrais. Essas artérias vertebrais, tanto a direita como a esquerda, têm origem aqui na artéria subclávia. Então, na artéria subclávia direita, nós temos a artéria vertebral direita, e na artéria vertebral esquerda, nós temos a artéria vertebral esquerda. Nós estamos vendo aqui, então, a configuração externa do coração. Vejam que existe aqui um tecido fibroso envolvendo aqui o coração, que é chamado de pericárdio fibroso. Ainda é interessante que se diga que não dá para ver aqui, mas eu vou mostrar numa peça no coração. Aqui embaixo tem origem também as artérias coronárias, a anterior e a posterior. Então, as artérias coronárias, elas têm origem também do arco aórtico. Aqui, nós temos então o coração visto pela sua configuração externa. Para a gente poder enxergar o coração, então a gente tem que remover esse tecido aqui,
que é o pericárdio fibroso, que está por cima da víscera. E aderido à víscera, nós temos o pericárdio visceral. Então, quando a gente estuda o coração pela sua configuração externa, nós vamos estudar aqui o arco aórtico, aqui, né, seria a aorta, aqui o tronco arterial braquicefálico, nós temos aqui a carótida comum direita, a subclávia direita, tendo origem aqui desse arco aórtico. Nós vamos verificar aqui. Então, veja bem. Então, quando a gente estuda o coração pela sua configuração externa, nós vamos verificar aqui a presença do arco aórtico, aqui da carótida comum direita, a artéria subclávia direita, que tem origem aqui desse tronco, que é o tronco arterial braquicefálico direito. Ainda, olhando aqui o coração pela sua configuração externa, nós temos aqui esse tecido aqui, meio mole, que é o chamado aurícula direita. Nós temos aqui a aurícula direita e temos aqui a aurícula esquerda. Qual a diferença entre a aurícula direita e a aurícula esquerda? É que a aurícula direita, ela é maior, ela é mais volumosa, ao passo que aqui a aurícula esquerda, ela é pequena. Então nós temos aqui as aurículas. Não confundir com os atuais átrios, porque antigamente as cavidades superiores eram chamadas de aurícula. Agora são os átrios. Então a aurícula é isto aqui, essa parte que fica fora do coração, e é chamada de aurícula por ter uma semelhança com o pavilhão auricular, com a orelha. Vejamos aqui, olha. Aqui nós temos a aorta. Aqui, veja aqui o tronco da artéria pulmonar, que sai aqui do ventrículo direito, levando o sangue venoso para os pulmões, né? O sangue que chega lá da veia cava superior e inferior. Veja que o tronco da artéria pulmonar, ele é mais delgado, ao passo que a aorta, ela é mais espessa, mais elástica. Nós temos aqui as artérias coronárias, que têm origem no arco aórtico, como a gente pode ver nessa peça aqui, olha. Então aqui está a aorta. Antes da aorta formar o arco aórtico propriamente dita, no início da formação do arco aórtico, tem origem aqui as artérias coronárias. Então elas se originam da aorta. Então tem aqui a anterior, nós temos a posterior aqui. Então as artérias coronárias, que é onde ocorrem os infartos do miocárdio. Agora, veja aqui nessa peça, aqui o arco aórtico, novamente, e aqui o tronco da artéria pulmonar. Se eu abrir o coração, eu vou notar aqui esta parte superior, tudo aqui que eu estou pegando, esta região corresponde aos átrios, essa parte aqui. E aqui embaixo, essa parte mais dura,
aos ventrículos. Então tem aqui a região dos átrios superiormente e dos ventrículos inferiormente. Se eu pegar esse coração, por exemplo, essa parte aqui que eu estou pegando corresponde aos átrios. Essa parte mais dura, mais muscular, são os ventrículos. Eu tenho aqui um sulco chamado sulco átrio-ventricular, que separa os átrios dos ventrículos. Nos ventrículos, nós temos aqui um músculo. Está aqui, olha. Esse músculo é chamado de músculo pectíneo. Músculo pectíneo são os músculos encontrados nos átrios, músculos pectíneos. Nos ventrículos, nós temos aqui esses músculos, que são os músculos papilares, em forma de papilas. Vejam que aqui eu tenho o átrio, no caso, o átrio direito e o átrio esquerdo. Separando esses dois átrios, eu tenho este pilar aqui, que é o septo interatrial. Separando aqui os ventrículos, eu tenho um outro septo, que é o septo interventricular. Separando aqui o ventrículo direito do ventrículo esquerdo. E aqui, nesta região, eu tenho um outro septo, como se fosse uma linha transversal, horizontal, que é o septo átrio-ventricular. Então, o septo que separa os átrios dos ventrículos. Como é que eu sei que aqui é o ventrículo direito, aqui é o átrio direito, aqui é o ventrículo esquerdo e aqui o ventrículo esquerdo? É muito simples. Essa parede aqui, essa parede do ventrículo direito, ela é mais delgada, ao passo que esta parede aqui, do ventrículo esquerdo, ela é mais espessa, é uma espessura maior. Isso se deve pelo fato de, durante a sístole, desse lado a pressão é maior, porque o sangue que vai para a circulação sistêmica, para a grande circulação, que vai irrigar todo o nosso organismo, ele sai com maior pressão deste ventrículo do lado esquerdo. E aqui do lado direito é o sangue venoso, que durante a sístole, ele sai aqui através da artéria pulmonar, do tronco da artéria pulmonar, e vai para os pulmões. Então, uma forma da gente identificar o lado direito do lado esquerdo é só a gente verificar essas paredes. A parede do lado direito é menos espessa e a parede do lado esquerdo é mais espessa. Uma outra coisa, vejam aqui, se eu fechar aqui, eu vou ter aqui um orifício, que é o chamado ósteo átrio ventricular esquerdo. A mesma coisa aqui. Se eu fechar aqui, eu tenho um outro orifício, que é o ósteo átrio ventricular direito. É por onde passa aqui o sangue venoso, no caso do direito, e por esse aqui passa o sangue arterial. Então nós temos aqui, olha, isto aqui corresponde à válvula bicúspide ou mitral. Veja que essa válvula ela está do lado esquerdo, onde a parede é mais espessa. Eu tenho aqui a válvula tricúspide, que corresponde ao ventrículo direito. Bem, uma outra coisa que é interessante que se mostre são essas cordoalhas. Tá vendo? Essas cordoalhas são as chamadas cordoalhas
tendíneas. Essas cordoalhas, elas mantêm distendidas as válvulas, como se fosse um paraquedas. E elas têm aqui uma inserção, aqui embaixo, nesses músculos em forma de papilas, que são os músculos papilares do coração. Então, músculos papilares, aqui no ventrículo direito e esquerdo, e aqui a musculatura pectínea nos átrios. Este septo aqui é o septo interatrial, septo interventricular, septo atrioventricular, e se eu juntar esse aqui com este, eu tenho septo cardíaco. Podemos ver aqui nesta outra peça, olha aqui as cordoalhas, os músculos papilares, o septo interventricular. Aqui, nesta outra peça, eu tenho, olha aqui, olha, a válvula, estaria aqui a válvula mitral. Eu tenho aqui as cordoalhas, que mantêm tensas, distendidas esta válvula. Então, nós temos aqui a configuração interna do coração. E visto isso, gente, nós encerramos essa parte prática do sistema circulatório.